Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor da Faculdade UNB Gama. Nesse vídeo vou comentar as soluções da prova da segunda fase em nível sênior da Olimpíada Brasileira de Informática do ano de 2017. Se você ainda não tentou resolver nenhuma dessas questões, sugiro que pause o vídeo e tente resolvê-las antes. O link do evento está na descrição do vídeo, assim como as respectivas questões. Antes de começar, um breve esclarecimento. Esse vídeo faz parte de uma iniciativa chamada Café com Programação, que foi idealizada pelo professor Vinícius Borges, da Universidade de Brasília. A proposta dessa iniciativa é disponibilizar as soluções comentadas das provas dos anos anteriores da UBI, para que os alunos possam estudar e se preparar para o evento. Isso dito, vamos às soluções. Estas foram as 4 questões que compuseram o caderno de problemas. Então, começando pelo problema Dário e Xerxes, que diz o seguinte: a brincadeira da pedra, papel e tesoura muita gente conhece, mas dá para fazer um mais legal com 5 opções e não só 3. 2 jogadores, Dário e Xerxes, jogam uma partida com N rodadas. Em cada rodada, os jogadores escolhem uma mão, entre 5 opções, que vamos representar aqui com os números 0, 1, 2, 3 e 4. A figura define exatamente quem ganha a rodada. Por exemplo, se Dário escolheu 0 e Xerxes escolheu 3, então Xerxes ganha a rodada, pois existe uma seta na figura indo de 3 para 0. A figura em questão que o texto comenta é essa daqui. Vocês já podem observar que tem um padrão nessa figura, o número ganha dos seus próximos dois números, seus próximos sucessores. Então o 0 vence do 1 e do 2, o 2 vence do 3 e do 4, o 4 vence do 1 e do 0, o 3 vence do 4 e do 0, e o 1 vence do 3 e do 2. Então a gente vai remeter a essa figura mais adiante durante a solução. Depois de N rodadas, o vencedor da partida é o jogador que ganhou mais rodadas. O número N será sempre ímpar, para não haver empate na partida. Vamos também considerar que os jogadores nunca escolhem a mesma mão numa rodada, para não haver empate na rodada. Você deve escrever um programa que determine quem venceu a partida, se foi Dário ou Xerxes. A entrada do problema é descrita da seguinte maneira: a primeira linha da entrada contém o inteiro n, o número de rodadas na partida. Cada uma das n linhas seguintes contém 2 inteiros, d e x, representando a mão que os jogadores Dário e Xerxes, respectivamente, jogaram em uma rodada. Saída: seu programa deve imprimir uma linha contendo o nome do jogador que venceu a partida, Dário ou Xerxes. Todas as letras devem ser minúsculas, sem nenhum acento. As restrições são as seguintes: o n, que é o número de rodadas, está entre 1 e 999 e é ímpar. Já as opções escolhidas por Dário e Xerxes, o D e o X maiúsculo, estão entre 0 e 4 e ambas são diferentes. O caderno de problemas nos dá 2 exemplos já de entradas e saídas corretos para ajudar o entendimento do problema. No primeiro caso, foram 3 rodadas. Na primeira rodada, o Dário escolheu 1, o Xerxes escolheu 3, isso dá uma vitória ao Dário. Na segunda, Dário escolheu 4 e Xerxes 2. Se a gente voltar à figura, a gente vai observar que nesse caso Xerxes foi o vencedor. Na terceira e última rodada, Dário escolheu 0, Xerxes 2. Nova vitória do Dário, ficou 2-1 para o Dário, portanto ele é o vencedor e a gente deve imprimir o nome dele na saída. No segundo caso, a gente tem apenas uma rodada. O Dário escolhe 3, Xerxes escolheu 1, isso dá uma vitória ao Xerxes e também o nome dele deve ser impresso na saída porque ele foi o vencedor geral por ter vencido essa única rodada. Há várias maneiras possíveis de resolver esse problema. Inicialmente, a gente deve observar que há 25 cenários possíveis de jogadas, afinal, o Dário tem 5 opções de escolha, assim como o Xerxes também. Contudo, segundo as restrições lidas agora há pouco para vocês, Dário e Xerxes devem escolher mãos diferentes, então isso exclui 5 das 25 possibilidades, restando apenas então 20. Afinal, Dário tem 5 opções e Xerxes passa a ter apenas 4 por não poder repetir a opção de Dário. Então, uma solução seria verificar uma a uma cada uma dessas 20 possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades, a gente acumula quem foi o vencedor daquela situação e, ao final, checa quem possui o maior número de vitórias para produzir a nossa saída. O código seria parecido com isso que está aqui, ó. Uma sequência de ifs, eu apresentei aqui 3 dos 20, então entre eles, onde está marcado aqui com comentário, teriam mais 17 ifs possíveis para poder gerar a nossa resposta. Isso geraria, com certeza, uma solução aceita, uma solução correta, porém, é um tipo de código muito difícil de fazer porque ele
repetitivo, ele acaba sendo propenso a erros, a gente acaba usando do recurso do Ctrl+C, Ctrl+V e pode se equivocar aí, esquecer um caso ou duplicar um caso já tratado. Isso então realmente é um código, embora pudesse resolver o problema, desaconselhável. Uma maneira de fazer um código mais compacto é eliminar muitas das verificações que a gente discutiu na solução anterior, onde seriam 20 situações a serem checadas. O que a gente tem que observar é, caso o Dario não vença, o Xerxes será o vencedor, então eu consigo já eliminar metade das 20 condições, porque eu foco apenas nas vitórias de Dario, e qualquer uma que não seja uma vitória de Dario é automaticamente a vitória de Xerxes, uma vez que não há empate. Então aqui nessa segunda versão do código, já está bem mais compacto, eu botei os 10 cenários, então cada uma desses parênteses aqui comprime uma situação de jogadas entre Dario e Xerxes que dá vitória a Dario. Então se alguma dessas 10 acontecer, vitória de Dario, caso contrário, vitória de Xerxes. Só que dá para fazer melhor ainda. Primeiro que a gente não precisa ficar contabilizando as vitórias de Xerxes, porque como a gente tem um total de N rodadas e não há empates, o valor do número de vitórias de Xerxes é automaticamente deduzido a partir de N e o número de vitórias de Dario, ou seja, para cada uma das N rodadas, quando Dario não vence, o vencedor é Xerxes, então há uma relação entre essas três variáveis, onde Xerxes é N menos Dario. Outra coisa interessante é que nem o total de Xerxes é necessário para a gente poder produzir a saída, afinal, Dario só será o campeão se ele vencer mais da metade de todas as rodadas, então a condição a ser checada para a vitória de Dario é se Dario é maior que N sobre 2, lembramos nós que N é ímpar. Então, se o Dario for maior que N sobre 2, ele é o vencedor, caso contrário é o Xerxes, então dispensa, de fato, qualquer acúmulo de vitórias de Xerxes ou mesmo essa dedução que eu tinha dito anteriormente. Outra coisa interessante é que eu tinha comentado quando eu mostrei a figura, é que cada número vence os seus dois sucessores. Só que quando a gente chega lá no 3 e no caso do 4, os números já não são imediatamente sucessores, porque o 3 vence o 4, que é sucessor, mas o próximo, que seria o 5, não aparece no nosso gráfico, ele volta para o 0. Então, na verdade, continua valendo essa lógica se eu tomar não o número e sim o seu resto da divisão por 5. Afinal, 3 venceria 4 e o resto da divisão de 5 por 5, que é 0, e 4 venceria o 0 e 1, que são os restos da divisão de 6 e 5, respectivamente, por 5. Então, para saber se Dario venceu, basta eu observar se o valor que Xerxes escolheu é igual ao valor que Dario escolheu mais 1, resto da divisão por 5, ou se o valor que Xerxes escolheu é o valor que Dario escolheu mais 2, resto da divisão por 5. Então, todas aquelas 10 condições que eu tinha checado anteriormente, que estão aqui nesse slide, se reduzem a apenas essas duas verificações, o que deixa o nosso código ainda mais compacto, mais fácil de escrever e produz, naturalmente, a solução correta. Então, as ideias que eu acabei de apresentar para vocês ficam sintetizadas aqui nesse código que soluciona o nosso problema e recebe o veredito AC. Então, vejam vocês que inicialmente eu uso esse include, que é um include do GCC, do compilador GCC, que me permite incluir toda a biblioteca padrão do C++ em um único arquivo. Isso não está disponível em outros compiladores, então isso é uma característica específica do GCC, mas a maior parte dos juízes online usam o GCC, então vocês vão achar isso com uma certa frequência em códigos relacionados à programação competitiva. O código está escrito em C++, mas não tem nada de muito excepcional aqui a respeito de C++. A única coisa que tem diferente do código C são os mecanismos de leitura pelo CIN e de saída pelo Cout. Se você substituir esses trechos por um scanf e um printf, a solução seria igualmente aceita. São 4 as variáveis do meu problema: o n, o d, o x e o número de vitórias de Dario. O valor de n eu leio da entrada e a partir do valor de n eu vou fazer n leituras de pares Dario e Xerxes. E aí uso a condição que eu tinha discutido agora há pouco com vocês. Se Xerxes escolher um número que é o sucessor do de Dario, o sucessor imediato ou o sucessor do sucessor, quando considerado o resto da divisão por 5, significa que Dario venceu. Caso contrário, a vitória foi de Xerxes, mas a gente não precisa registrar isso no código. Na hora de fazer a saída, eu vou olhar se Dario foi o campeão. Dario venceu mais da metade das partidas? Se foi, escrevo Dario na saída. Caso contrário, escrevo Xerxes. Então, essa é a solução que tem complexidade O de n, ou seja, eu vou fazer n verificações, são n partidas a serem checadas, e com isso é suficiente para obter o veredito AC e todos os 100 pontos da questão. A segunda questão que vamos trabalhar se chama frete. O texto da questão diz que o senhor Satoshi passou anos reclamando da empresa de correios do seu país, porque ela sempre transportava suas encomendas usando um caminho que passava pelo número mínimo de cidades
entre a cidade onde o Sr. Satoshi mora e a cidade destino da encomenda. A empresa alegava que essa estratégia levava ao menor tempo para a entrega final da encomenda. O problema é que ele notou que essa estratégia da empresa nem sempre levava ao menor preço para o frete total. Se ele pudesse escolher o caminho por onde a encomenda deveria passar para ir de sua cidade para a cidade destino, ele poderia economizar bastante com o frete, já que não havia muita urgência para a maioria de suas encomendas. Depois de muita reclamação, a empresa finalmente está dando aos clientes a opção de determinar o caminho por onde a encomenda deve passar. O Sr. Satoshi, feliz da vida, agora quer a sua ajuda para implementar um programa que, dado o custo de transporte de uma encomenda entre vários pares de cidades pelo país, para os quais a empresa realiza entregas diretas, determine qual é o preço total mínimo para o frete entre a cidade onde ele mora e a cidade destino da encomenda. Temos aqui um desenho que ilustra um pouco a situação que foi lida agora há pouco. Temos uma cidade, aqui uma seta apontando para a cidade de número 1, as bolas aqui em azuis com o número dentro representam as cidades, e as conexões aqui, as nossas arestas, significam que a empresa faz o transporte faz o frete, o transporte da nossa encomenda da cidade, que está ligada de uma ponta até a outra, cobrando o custo que está anotado aqui na aresta. Então, para transportar de 1 para 2, ela cobra um custo de 4 unidades, de 1 para 3 ela cobra 3, de 2 para 4 cobra apenas 1, de 3 para 4 cobram 6, de 3 para 5 são 5 unidades e, por fim, de 4 para 5 cobram 2. Veja que ela não entrega, por exemplo, de 2 para 5 diretamente. Se eu quiser entregar de 2 para 5, eu tenho que ouvir de 2 para 4 em seguida para 5, ou de 2 para 4, depois para 3, depois para 5, ou dar a volta aqui pelo 1. Não importa, mas não dá para fazer diretamente. O país tem N cidades, identificadas pelos números de 1 a N. O Sr. Satoshi mora na cidade 1, e o destino da encomenda será sempre a cidade N. É garantido que sempre haverá um caminho de 1 até N. No exemplo da figura, para n igual a 5, o custo mínimo será 7, para o caminho 1, 2, 4, 5. Vamos olhar novamente a figura. Então, o caminho mínimo para entregar aqui da cidade 1 para a cidade 5 seria vir 1, 2, 2 para 4 e depois 4 para 5. Então, seguindo esse caminho superior aqui, eu tenho 7 unidades de custo total para entregar de 1 até 5. Veja que eu poderia também entregar de 1 até 5 passando aqui por baixo. De 1 para 3, 3 para 5, só que o total agora seria maior, seria 3 mais 5, que é 8. Portanto, o caminho mínimo é o que passa aqui por 5, na sequência 1, 2, 4, 5. Entrada. A primeira linha da entrada contém dois números inteiros, N e M, representando o número de cidades e quantos pares de cidades possuem entrega direta de encomenda pela empresa. As M linhas seguintes contêm, cada uma, 3 inteiros A, B e C, indicando que a empresa realiza a entrega de uma encomenda diretamente entre as cidades A e B, cobrando o preço C. Saída. Seu programa deve imprimir uma linha contendo o inteiro, representando o preço mínimo total para o frete entre a cidade onde o Sr. Satoshi mora, a cidade 1, e a cidade destino da encomenda, a cidade N. As restrições aos valores da entrada são que o N é menor ou igual que 100 e maior ou igual a 2, então há pelo menos duas cidades, a cidade destino e a cidade de origem não são iguais, a gente tem essa garantia com N maior ou igual que 2, e o número de conexões entre as cidades, o número de entregas diretas pode ser no mínimo 1 e no máximo 1000. Os valores de A e B, que são identificadores da cidade, então estão naturalmente restritos aos valores entre 1 e N, que são os números que identificam as cidades, e o A é diferente de B. Por fim, o custo de entrega é igual no mínimo a 1 e no máximo a 1000. Aqui tem um exemplo dado na entrada, e essa entrada aqui numérica corresponde àquela figura que a gente mostrou anteriormente. São 5 cidades, 6 conexões, de 1 para 2 custa 4, de 1 para 3 custa 3, de 4 para 3 custa 6, de 4 para 5 custa 2, de 2 para 4 custa apenas 1, e por fim de 3 para 5 custa 5 unidades. O caminho mínimo, a gente já mostrou antes, é o caminho 1, 2, 4, 5, que totaliza 7 unidades. Tem outro exemplo dado na entrada, que já não tem uma figura no texto do problema, onde são 7 cidades e 10 conexões, que quando você fizer o desenho dessa situação nova, você vai observar que o caminho mínimo custa no total de 18 unidades. Vejam vocês que esse é um problema que aparentemente longo no texto e parece ser difícil, mas de fato é um problema
simples no sentido que ele usa um dos algoritmos clássicos de grafo para caminhos mínimos sem necessidade de nenhuma adaptação. E os limites que foram impostos no problema me permitem usar qualquer um deles. Pode usar caminhos de fonte única, no caso Bellman-Ford ou Dijkstra, ou você pode usar inclusive de múltiplas fontes do Floyd-Warshall, que também vai passar nos limites de tempo. O n, que é o número de vértices, é bastante pequeno e o número de arestas também não é muito grande. Então, em qualquer um desses três cenários você pode usar. Então, de fato, aqui a equipe da UBI está avaliando se o competidor tem conhecimento de ao menos um dos três mais famosos algoritmos de caminhos mínimos. O que você deve escolher? Naturalmente, você tem que implementar aquele que você tem mais confiança, mais segurança, domina com mais facilidade. E se você conhece todos eles, aí vale a pena, sendo todos os três levando o veredito a C, você implementar aquele que tem implementação mais sucinta. Então, eu separei aqui para vocês brevemente, para título de conhecimento, para quem não conhece esses algoritmos, para ter uma ideia geral, os algoritmos de Bellman-Ford e de Dijkstra. Então, o que o algoritmo de Bellman-Ford, em linhas gerais, faz? Ele computa o caminho mínimo de todos os vértices de um grafo até um nó S dado. Esse nó S é o ponto de partida. Aqui no nosso problema, seria a casa do Sr. Satoshi, o vértice número 1. Então, ele começa inicializando um vetor de distâncias de S até S com 0, afinal, do ponto de partida a distância para lá é 0, e todas as demais distâncias, a princípio, a gente inicializa com infinito. E por infinito, entenda, é um valor inteiro grande o suficiente que no problema ele não seria atingido de outra maneira, e ele sinaliza que aquela distância ainda não foi computada. Depois vão ser feitas várias iterações, em cada iteração eu passo em todas as arestas do grafo, tentando encurtar esse caminho, de tal forma que eu uso essa aresta para sair de um ponto que eu já sei chegar lá para um novo ponto que eu não sabia ainda, ou pelo menos que eu consiga chegar lá com um custo menor que eu tinha conseguido de outra forma. E essa operação é feita no máximo n-1 vezes, essas iterações, porque a cada iteração o tamanho do caminho cresce em uma aresta, e os caminhos mínimos têm no máximo n-1 arestas quando ela envolve todos os n vértices do grafo. Então a complexidade aqui do Bellman-Ford é o produto entre o número de vértices e o número de arestas. Se a gente voltar aqui rapidamente aos dados de restrição do problema, a gente vai ver que o n é menor que 100, o m é menor que 1000, 100 vezes 1000 dá 10 à quinta, então podemos usar e implementar o Bellman-Ford e obter o veredito AC. Aqui eu trouxe uma situação hipotética aqui de um grafo com 6 vértices, para vocês verem como é que seriam essas iterações do Bellman-Ford para esse grafo aqui. Vejam vocês que o vetor de distâncias aqui embaixo começa com a distância até 1 igual a 0 e, a princípio, infinito para todos os demais. Agora eu vou passar uma a uma todas essas arestas e para cada aresta eu vou ver se ele reduz a distância. Então a primeira aresta que eu estou olhando aqui é a aresta 1, 2. Então antes era infinito, mas agora há uma maneira de vindo 1 diretamente por 2 com custo 9. Depois, a aresta 1, 3 diminui o custo de 1 para 3 de infinito para 7. E a aresta de 1 para 4 diminui o custo de 1 para 4 para 4. Por fim, ainda tem uma aresta direta saindo de 1, que reduz o custo de 1 para 5 para 2. Veja que não é uma aresta direta de 1 para 6, então, por enquanto, permanece sendo infinito. Só que eu não olho apenas as arestas que partem de 1, vou olhar agora as arestas que partem de 2. Usando a aresta que parte de 2, o que eu posso tentar fazer? Essa aresta vai terminar em 1. Então, a conta a ser feita é o seguinte, ora, se eu for de 1 para 2 e depois de 2 para 1, qual seria o custo total? Eu teria que pagar 9 na vinda, 9 na volta, total de 18. Então, chegar de 1 para 1 custaria 18 dessa maneira, só que 18 é maior que 0. Então, essa aresta foi marcada em vermelho porque ela não melhorou o que eu já tinha. A mesma coisa acontece com essa aresta de 2 para 3. O que eu vou avaliar é o seguinte, por hora eu sei chegar de 1 até 3 pagando apenas 7, que é essa aresta direta. E se eu fizer o seguinte, eu ir de primeiro de 1 para 2 e depois seguir para 3, aí eu terei que pagar 9 mais 1, 10, que é mais caro que 7, por isso que eu também não atualizei. Mas agora há uma situação de uma aresta partindo de 2 melhora meus caminhos. Por enquanto, não havia como chegar no 6, mas se eu for de 1 para 2 e de 2 para 6, vai me dar um total de 9 mais 3, 12 unidades, que é melhor que infinito. Partindo de 3, a gente sabe que voltando para 1 a gente não vai conseguir melhorar porque não tem como ficar melhor que 0, que é o custo de 1 para o próprio 1. Mas de 3 para 2 me permite uma melhoria, porque anteriormente eu vinha de 1 diretamente para 2 pagando 9. Mas se eu vim de 1 para 3 e de 3 seguir para 2, o custo cai de 9 para 8. Essa outra aresta aqui, para fazer o caminho de 1 para 3 e finalizar em 4, daria um total de 9, que é superior aos 4 que eu já tenho, então não melhora. Essa aresta de 4 para 1 não vai melhorar também, mas essa gera uma nova melhoria. Para chegar em 3, eu posso ir
de 1 para 4 pagando 4 e depois de 4 para 3 pagando 2, total 6, que era melhor que o 7 da aresta direta. Por fim, de 4 para 5 não melhora, porque eu consigo chegar de 1 até 5 diretamente pagando apenas 1, ao invés de pagar 5 no total. E por fim, a aresta vindo de 5 para 1 não melhora, mas de 5 para 4 melhora. Afinal, vim de 1 para 4 custa 4, mas vim de 1 para 5 paga 2, mais 1, 3 para chegar em 4. Então vejam vocês que melhorou para 3. Por fim, essa aresta de 5 para 6 não melhora. De 1 para 5 é 2, mais 11, 13, que é pior que os 12 que eu já tinha. Por fim, de 6 para 2 não melhora nada, porque para chegar de 1 em 6 não há aresta direta, mas a gente sabe que a gente consegue chegar aqui pagando 12. Então eu chego até 6 pagando 12, mais 3, 15, que é muito mais que os 8 que eu pagaria antes. E por fim, de 1 até 6 custa 12, mais 11 me daria 23 unidades numa viagem de 1 até 5 passando por 6, então não vale a pena, afinal eu chego em 5 pagando apenas 2. Essa é a primeira das n-1 iterações de Bellman-Ford. Quando a gente termina uma rodada, eu não tenho garantia de ter caminhos mínimos. Meus caminhos melhoraram, mas pode ser que há melhorias ainda por serem registradas, e de fato há. Na segunda rodada, eu consigo melhorar de novo o custo para 6. Afinal, eu já tenho agora um custo de 8 para 2. Então, se eu for de 1 para 2 pagando apenas 8, lembre nós que é o caminho de 1 para 3 e 3 para 2, daqui eu posso pagar mais 3 e fazer um total de 11 ao invés de 12 para chegar em 6. Então, essa nova atualização melhora aí a distância para 6. Ainda no round 2, eu consigo melhorar a distância para 2. Afinal, eu consigo chegar em 3 pagando só 6 unidades, vindo de 1 para 4 e de 4 para 3. Então, se eu somar mais uma unidade, eu chego em 2 e me reduzo de 8 para 7. Mais uma melhoria que vem nesse sentido, a distância para 3 pode ser reduzida para 5 unidades apenas. Como é que eu faço para pagar apenas 5 unidades para chegar em 3? Eu venho de 1 para 5, de 5 para 4, de 4 para 3. Então, round 2 me traz todas essas melhorias. Quando eu vou para o round 3, vejam que eu posso ter no máximo 5 rounds, porque é n-1. No terceiro round, há uma nova melhoria. Como para 2 está custando só 7 agora, mais 3 unidades, dá 10 para chegar em 6. Ainda no round 3 eu melhoro o custo para chegar em 2, de 7 para 6, afinal eu consigo chegar em 3 pagando apenas 5, mais uma unidade, 6 para chegar em 2. E por fim, no round 4 eu melhoro de novo a distância para chegar até 6, que agora passa a custar 9. Esse é o último round que me traz uma atualização dos valores, e esses agora que estão aqui embaixo são as distâncias mínimas de 1 até qualquer um dos outros vértices. Essa é uma implementação possível para o algoritmo de Bellman-Ford. Aqui em cima eu declaro uma estrutura com 3 campos inteiros para representar uma aresta. Então, a aresta parte de A até B com custo C. Algumas constantes no meu código, 110 é o máximo de vértices, que vai ser o tamanho do meu vetor de distâncias. Na verdade é 100 lá no problema, a gente bota um pouquinho a mais para ter uma sobra. Com a prática comum em programação competitiva é botar alguns elementos a mais no vetor como sobra para não dar o erro de você extrapolar o tamanho do vetor mais uma unidade. E por fim, um valor que vai ser o meu infinito. Nesse problema, eu botei 10 a nona mais 10, que é um valor que não dá para se acumular nas distâncias por conta dos valores foram dados como restrição. Então, para resolver meu problema, essa função está com o nome de resolução, mas de fato é a implementação do Bellman-Ford. Esse é o vértice de partida. Eu parametrizei isso porque a gente pode usar esse código em outros contextos. A gente sabe que é o vértice 1, mas eu botei como S parametrizado aqui. N é o número de vértices e aqui é um vetor com todas as minhas arestas. Veja que na implementação do Bellman-Ford eu posso usar a representação por lista de arestas. Então eu inicializo todas as distâncias com infinito, exceto a distância de S para si mesmo, que é 0. A linha 16, que corresponde a esse fora aqui, diz respeito às n-1 rodadas possíveis no algoritmo de Bellman-Ford. Em cada uma dessas rodadas eu passo aqui em todas as arestas. Esse for interno aqui é um for que apareceu no C++, já da versão 17 para cá, acho que na 11 também tinha, que te permite passar uma a uma em todas as arestas desse vetor. Então, para cada aresta eu vejo se a distância para chegar até B não é melhor eu passar primeiro em A e de A eu pagar o custo C para seguir de A para B. Então, a distância até B fica sendo ela mesma, ou a distância de sair do vértice S até o vértice A e depois pagar o custo da aresta que liga A a B. Eu pegar sempre o melhor dos dois cenários possíveis. Uma vez finalizadas todas as n-1 rodadas do algoritmo de Bellman-Ford, o vetor de distâncias vai estar preenchido corretamente com as distâncias mínimas de qualquer vértice
até o vértice S. Veja que pode ser que algum vértice não seja atingível a partir de S. Nesse caso, vai permanecer o infinito lá, marcando que aquele vértice não era atingível. Se for um valor diferente de infinito, significa que dá para chegar lá de alguma maneira. Por fim, a leitura da entrada do problema, só tem que atentar a um ponto importante. Eu leio o número de vértices e de arestas, n e m, e o meu vetor de arestas que eu aloco tem 2 vezes a capacidade indicada na entrada. Isso por quê? Esse é um grafo não direcionado, o que significa que se eu consigo ir de A até B, eu também consigo ir de B até A. Então vejam vocês que eu leio a primeira aresta, que vai de A até B com custo C, mas lá no fim do vetor eu coloco também a aresta correspondente ao sentido oposto, indo de B até A também com custo C. Isso é muito importante, se você não botar essa aresta no sentido oposto, a sua implementação do Bellman-Ford não vai dar as distâncias mínimas corretas. Então é preciso duplicar as arestas da entrada. Eu fiz dessa maneira, escrevendo as arestas da entrada na primeira metade do vetor e na segunda metade as arestas correspondentes. Você poderia também usar um vetor sem especificar a dimensão e dar o pushback na aresta que você leu e na aresta no sentido oposto. Não tem importância a ordem para o algoritmo de Bellman-Ford, o importante é que estejam todas lá. Chamo o algoritmo tendo como vértice de partida o vértice 1, com um total de n vértices e com as arestas lidas nesse vetor. O retorno aqui é a distância mínima, porque eu vou voltar aqui para vocês lembrarem que o retorno da função de solução é a distância até o vértice n. Então essa é uma solução possível. Só que a gente pode também resolver esse problema usando o algoritmo de Dijkstra. No algoritmo de Dijkstra, a gente também inicializa a distância de S até S igual a zero e todas iguais a infinito. Então nesse ponto é idêntico ao Bellman-Ford. O que muda agora é que o algoritmo de Dijkstra consegue fazer essas atualizações por aresta de uma maneira mais inteligente. O que ele faz? Cada iteração do algoritmo de Dijkstra eu vou escolher um nó U que esteja mais próximo de S que ainda não foi processado. Então eu tenho que manter um registro dos vértices que eu já processei e vou usar apenas as arestas desse vértice para fazer aquela rodada de atualizações. Então a gente vai fazer muito menos atualizações que no algoritmo de Bellman-Ford, porque uma vez processado o vértice eu não torno a avaliar suas arestas. Essa operação de usar uma aresta para diminuir as distâncias, conforme a gente fez agora há pouco lá no Bellman-Ford, a gente chama de relaxamento. Então, a ideia do Dijkstra é fazer o relaxamento de forma bastante eficiente, indo só nos vértices onde pode acontecer esse relaxamento. Isso só é possível se o grafo tiver os seus pesos todos positivos. Eu não posso ter aqui pesos negativos, porque isso pode comprometer o algoritmo de Dijkstra. Então, os pesos são positivos ou zero. Se for negativo, aí a vantagem é você conhecer o Bellman-Ford, que não tem essa restrição. Para poder descobrir quem é esse novo vértice a ser processado, há várias implementações possíveis, uma fácil de acompanhar e de implementar, principalmente em C++, que já tem uma fila de prioridades na API padrão, é usar essa fila para poder manter registro de qual é o próximo vértice que eu devo processar. Isso me dá uma complexidade de n mais m log n, que vai passar muito tranquilamente pelos inputs do problema. Em runtime ele é bem mais rápido do que o Bellman-Ford. É um pouquinho mais complicado de implementar, mas vale a pena conhecer ele caso você se depare com um problema que tem mais vértices e mais arestas do que tem nesse problema aqui. Então, como é que funciona o algoritmo de Dijkstra? A gente começa tendo como vértice de partida o vértice 1, a distância de 1 até 1 é 0. Então, vou processar agora apenas as arestas que partem de 1. A gente viu lá no algoritmo de Bellman-Ford que essas 4 arestas naturalmente vai melhorar as distâncias dos vértices que estão imediatamente ligados a 1. E vejam vocês agora que após esse processamento, o vértice mais próximo do 1 é o 5. Veja que o 2 está a 9 unidades, o 3 a 4 unidades, o 4 a 4 unidades e o 5 está a 2 unidades de distância apenas. Agora, processando as arestas que partem do 5, o 5 melhora a distância até o 4. Vejam vocês que antes a distância custava 4 unidades, agora custa apenas 1. A outra aresta que parte de 5 também melhora a distância para o 6. Que até então era infinita e agora passou a custar 13. Processadas as 3 arestas que partem do 5, agora eu vou olhar quais são os vértices que estão mais próximos de 1. Bem, era o 5, mas o 5 já foi processado, o próprio 1 que já foi processado. Dentre os não processados ainda, o mais próximo de 1 é o vértice 4. Então vamos usar o vértice 4 para fazer as atualizações. Essa aresta de 4 para 1 não melhora, mas de 4 para 3 melhora a distância para 5. Afinal, para chegar em 4 custa só 3, mais 2, 5 para chegar em 3. E não melhora mais. Depois do 4, o que ficou mais próximo do 1 é o vértice 3, então eu uso as arestas de 3 para melhorar. A primeira distância de 3 para 2, que reduz para 6. Depois o vértice mais próximo, só sobraram o 2 e o 6 é
o mais distante no momento, o 2 era mais próximo, usar essa de 2 para melhorar a distância para 6, e quando chegar no 6 não tem mais melhorias pendentes. Então vejo que só por essa animação aqui dá para perceber quão mais eficiente é o algoritmo de Dijkstra quando comparado com o algoritmo de Bell-Monford. Então isso me dá essa segunda solução possível para esse problema. Aqui eu defino uma estrutura que é um par de inteiros. Isso aqui seria equivalente a escrever um struct, abrir chaves, botar int a, b, por exemplo, para representar esse par de inteiros, mas como o C++ já tem essa estrutura para mim, que é um par de tipos arbitrários, né? Os tipos aqui na ocasião eu estou usando ambos inteiros, mas podia ser tipos quaisquer, eu vou usar using para que, em vez de escrever isso sempre que eu precisar, eu escreva apenas um duplo i minúsculo. As constantes são as mesmas, o vetor de distâncias também, só que agora a representação do grafo mais eficiente para o algoritmo de Dijkstra é a lista de adjacências, não a lista de arestas. Então, eu vou representar minhas adjacências como uma lista. Na verdade, aqui a cada adjacência vai ter uma lista que é esse vetor de pares, e aqui são um vetor de vetores de pares. Então, na verdade, é uma lista onde cada vértice vai ter um vetor de pares de inteiros. E esse par de inteiros vai ser para onde eu vou e o segundo elemento, o custo. E aqui um bitset para marcar. O bitset é uma estrutura que é um vetor de booleanas, né, que permite marcar em cada posição verdadeiro ou falso para indicar se o vértice foi ou não processado. A inicialização aqui do Dijkstra é idêntica à do Bell-Monford. Todas as distâncias infinitas, exceto a distância para zero. O método reset do bitset, ele vai botar todo mundo igual a falso. Então, a princípio, ninguém foi processado ainda. Na minha fila de prioridades, aqui eu estou passando os parâmetros para que essa fila de prioridade me dê sempre o menor elemento e não o maior. A fila de prioridade padrão do C++ é retornar o maior elemento. Então, como eu quero o menor, eu tenho que passar, além do tipo do dado, o container, que é um vetor do mesmo tipo, e o operador rater para que eu faça a comparação em sentido oposto e seja retornado para mim o menor elemento e não o maior. E insiro na minha fila de prioridades o seguinte par. O primeiro elemento par significa a distância até o S, no caso é 0, e quem é o vértice em questão que está essa distância, que aqui é o próprio S. E agora meu laço principal do algoritmo de Dijkstra é esse while aqui que vai funcionar enquanto a minha fila não estiver vazia. Se a fila não está vazia, o elemento que está no topo é o menor elemento pendente de processamento. Então, eu pego o elemento que está no topo, que é o menor de todos. O primeiro elemento do par, com o ponto first e o ponto second aqui, serve para extrair os elementos do meu par. A primeira informação do par é a distância, a segunda informação do par, qual é o vértice que está àquela distância. O método pop elimina esse elemento da minha fila. Se o U já foi processado, eu vou voltar e pegar o próximo elemento da fila. Caso o U não tenha sido processado ainda, marco ele como processado e vou passar em uma a uma em todas as suas adjacências. Lembra que eu guardei no vetor de adjacências de U um par, onde o primeiro elemento era o vértice que eu posso seguir adiante, e W aqui, que é o segundo elemento, seria o custo. Então, se a distância para chegar até V, até o momento, é maior do que a distância de se chegar de U até o V mais W, então eu melhoro a distância até V para fazer esse caminho alternativo. Eu vou primeiro até V e depois de V eu pago até W. Então, repetindo aqui que posso ter ficado confusa a minha explicação, a distância de S até V, até o momento, vale dist V. Uma maneira que eu tenho de chegar de S até V é chegar de S até U, de S até U o custo é D, e W é o custo para sair de U até V. Então, o que é melhor? Fazer o que eu já vinha fazendo antes, ou partir de S e chegar até U, de U seguir para V pagando esses dois custos, D mais V. Se for melhor essa segunda alternativa, eu atualizo a distância até V com esse novo valor, essa é a operação de relaxamento, e reinsiro essas informações na minha fila com prioridades. Olha, agora é possível chegar com esse custo até V. Pode ser que na sua fila já tenha outras formas de chegar a V ainda pendentes, não processadas. Não tem problema, porque na fila de prioridade, sendo essa distância menor, ela vai passar na frente do que estava pendente, vai ser processada antes, e se as informações desatualizadas chegarem em algum momento aqui, o V, o U, o vértice que você já olhou antes, já vai estar processado, então ele simplesmente continua e não mexe mais nisso. Então não tem problema. Isso aqui é uma maneira de você fazer o processamento dessa aresta sem necessidade de uma estrutura de dados que me permitiria atualizar esse valor ou removê-lo. Dá para fazer, mas no runtime acaba um pouco pior. Então isso aqui, na verdade, você deixa algumas informações potencialmente desatualizadas na fila, mas que elas não vão atrapalhar a corretude do seu algoritmo e o runtime também não vai ser muito prejudicado.
Muito bem, para resolver o problema, então eu chamo o algoritmo de Dijkstra, tendo como o nó de partida o nó 1 e o meu destino. Na verdade, o destino é o n, por isso que eu retorno ele aqui, mas aqui no parâmetro significa o número de vértices. Aqui é só para acelerar o processo de I/O, essa linha aqui, porque o I/O do C++ é relativamente mais lento que do C. Como eu estou usando C inicial ao invés de scanf printf, é de bom tom botar essa linha aqui para não ter problemas de leitura. Leio o número de vértices de arestas. Enquanto eu tiver aqui o M, eu vou processar então esse laço aqui M vezes. Leio essas três informações, o vértice de partida, o vértice de chegada e o custo. E na minha lista de adjacências de A, eu coloco a informação, eu consigo chegar em B com custo C. E na lista de adjacências de B, eu coloco a informação que eu consigo chegar em A com custo C. Assim, eu faço o tratamento das arestas nos dois sentidos, como eu tinha feito lá no código anterior. Por fim, chamar a função de resolução e imprima a resposta. Então aqui, vocês podem ver que a implementação é um pouco mais trabalhosa, conceitualmente mais sofisticada que a de Bell-Monford. Contudo, vale a pena conhecer a implementação do Dijkstra, porque se você tiver de frente de um problema de distâncias mínimas, só que você tem um número maior de vértices e de arestas, pode ser que o Bell-Monford te leve a um TLE e o algoritmo de Dijkstra te leve a um AC. O algoritmo de Dijkstra não é infalível, ele não vai te dar a resposta correta se uma das arestas for negativa, tiver peso negativo. Nesse caso, você vai ter que recorrer novamente ao algoritmo de Bell-Monford, por isso que trouxe ambos para vocês conhecerem, poderem estudar e ter essas duas ferramentas à sua disposição nas próximas questões que você for tentar resolver na Olimpíada Brasileira de Informática. O terceiro problema que vamos resolver se chama mapa. O texto do problema diz o seguinte: Harry ganhou um mapa mágico no qual ele pode visualizar o trajeto realizado por seus amigos. Ele agora precisa de sua colaboração para, com a ajuda do mapa, determinar onde Hermione se encontra. O mapa tem L linhas e C coluna de caracteres, que podem ser o ponto, a letra O minúscula ou a letra H maiúscula. A posição inicial de Hermione no mapa é indicada pela letra O minúscula, que aparece exatamente uma vez no mapa. A letra H indica uma posição em que Hermione pode ter passado. O mapa é impreciso e nem toda a letra H no mapa representa realmente uma posição pela qual Hermione passou. Mas todas as posições pelas quais Hermione passou são representadas pela letra H no mapa. A partir da posição inicial de Hermione, Harry sabe determinar a posição atual de sua amiga, apesar da imprecisão no mapa, porque eles combinaram que Hermione somente se moveria de forma que seu movimento apareceria no mapa como estritamente horizontal ou estritamente vertical, nunca diagonal. Além disso, Hermione combinou que não se moveria de forma a deixar que Harry tivesse dúvidas sobre o seu caminho. Por exemplo, Hermione não passa duas vezes pela mesma posição. Considere o mapa abaixo, com 6 linhas e 7 colunas. E aqui está o mapa ao qual o texto se refere. Vocês vão observar aqui que a posição de origem está na quinta linha, terceira coluna. O caminho que Hermione faz segue aqui adiante, faz esse contorno, volta nessa direção até finalmente se encontrar na posição atual, que é quarta linha, sexta coluna. As letras H, que foram marcadas aqui nesse gráfico com negrito, são falhas de precisão do seu mapa, são posições que ela não passou. Essas informações vão ser todas agora detalhadas no restante do texto do problema. A posição inicial de Hermione no mapa é quinta linha, terceira coluna, e sua posição atual é quarta linha, sexta coluna. As posições marcadas em negrito, o H maiúsculo negrito, são erros no mapa. Dado o mapa e a posição inicial de Hermione, você deve descrever um programa para determinar a posição atual de Hermione. A primeira linha contém dois números inteiros L e C, indicando, respectivamente, o número de linhas e o número de colunas. Cada uma das seguintes L linhas contém C caracteres. Então, esse é o formato da entrada que vai nos fornecer o mapa que a gente vai analisar. Saída. Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo dois números inteiros, o número da linha e o número da coluna da posição atual de Hermione. O problema tem uma série de restrições que vai impactar na nossa solução. Já vou comentar sobre isso, mas por hora, para a gente conhecer quais são essas restrições, vamos lá. O número de linhas e de colunas do mapa está entre 2 e 100. Apenas os caracteres ponto, o O e o H maiúsculo aparecem no mapa. A letra O aparece exatamente uma vez no mapa. A letra H aparece ao menos uma vez no mapa. O caminho de Hermione está totalmente contido no mapa.
Na posição da letra O no mapa, há apenas uma letra H como vizinho imediato, na vertical ou horizontal. Na posição atual de Hermione no mapa, há apenas uma letra H como vizinho imediato, na vertical ou horizontal. Em cada uma das posições intermediárias do caminho de Hermione, há exatamente duas letras H como vizinhas imediatas na vertical ou horizontal. Esse problema aqui já está entre os dois mais elaborados da prova, então nesses problemas tem sempre a possibilidade na OBI de ter uma pontuação parcial do problema. O que significa isso? Significa que se você resolver uma parte dos casos de teste, mas não todos, você pode ter um score parcial, que não vai ser a totalidade do 100 que vale a questão, mas ainda assim você vai estar pontuando e vale a pena, caso você não consiga resolver o problema na íntegra, resolva pelo menos esses casos menores. Nesse caso aqui, eles que um conjunto de casos de teste somando 20 pontos, o N é menor ou igual que 8. Vejam vocês que o N nem está na entrada, aqui deve ter sido um errinho de digitação, e eu copiei exatamente do site da UBI, mas aqui está dizendo que as dimensões do mapa chegam no máximo até 8, aí o problema fica menor, você pode usar outras técnicas para resolvê-lo. Mas esse problema em particular, a solução dele não é complicada e a gente vai conseguir fazer uma única solução que já totaliza os 100 pontos. Como exemplo de entrada e saída, é dado lá no caderno de problemas um mapa com 3 linhas e 4 colunas. A posição de origem da Hermione está aqui na terceira linha, primeira coluna. Vocês podem ver que esses dois H significam que falhas no mapa, porque a partir do O tem um único H para qual eu sigo o caminho, depois ela segue para cá, vem caminhando até finalizar na primeira linha, quarta coluna, que é a nossa saída. Outro exemplo um pouco maior são 6 linhas, 7 colunas. Ela começa aqui, vocês vão ver aqui que o caminho natural que ela segue é aqui para baixo, é o único H perto do O, aí eu vou seguindo os Hs vizinhos, fazendo esse trajeto, eu vim para cá, ela não pode ir para a diagonal, então ela não vai vir para lá, ela vem seguindo para cá e chega até aqui, 4 e 6. Vocês vão reconhecer que é exatamente aquele mesmo mapa que eu tinha mostrado antes, mas como agora está aqui compacto com a fonte diferente, e não está destacado os Hs em negrito, mas é exatamente o mesmo problema que foi dado naquele gráfico anterior do texto. Muito bem, como é que a gente vai resolver esse problema? Tem bastante informação no texto e a gente não pode nos confundir nem nos atrapalharmos quando a gente pegar textos maiores, que às vezes o problema nem é tão difícil, mas como o texto é tão extenso, às vezes a pessoa pode imaginar que a solução é muito sofisticada. Esse tipo de problema aqui poderia ser até um pouco mais complicado, mas é tanta restrição que foi imposta nas possibilidades do desenho do mapa que torna a solução simples. Isso é uma dicotomia comum em problemas de matemática e de computação. Quanto mais restrições você impõe ao problema, geralmente ele se torna mais fácil de resolver, porque cada restrição faz com que você não precise tratar certas possibilidades de entrada ou de combinações de entradas. Então, muitas restrições, no fim das contas, acaba facilitando um pouco. Isso não é 100% verdadeiro em todos os casos, mas via de regra costuma ser verdadeiro. Problemas sem muitas restrições têm um leque maior de possibilidades a serem tratados e costumam ser um pouco mais difíceis. O que essas restrições nos impõem? Que como há um único caminho entre a posição inicial e a posição final de Hermione, eu escrevi que Harry, eu me confundi, mas são as posições iniciais e finais dela, a gente sabe que depois da posição inicial tem apenas um H, então eu vou seguir para ali. Nas posições intermediárias eu só tenho duas opções, de onde eu vim e para onde eu vou. E como eu não passo duas vezes no mesmo lugar, basta seguir essa orientação de passos aí, que eu vou terminar na posição correta. Então, cada posição eu avalio norte, sul, leste, oeste, procuro o H que eu não visitei ainda e sigo adiante. As restrições todas vão fazer com que toda vez que eu tomar essas providências, eu só tenha uma opção. Para evitar confusões no meu código e eu voltar para trás, que é uma coisa que foi vedado no texto, toda vez que eu chego no H, eu apago ele. E por apagar aqui, eu vou fazer o mecanismo de escrever um ponto no lugar. Então, quando eu for avaliar a vizinhança de novo, vou ter só uma opção e sempre tendo uma única opção, eu sigo adiante até a posição que eu desejo localizar. Então, não é um algoritmo difícil de implementar. Como eu tenho essa restrição já imposta na entrada, que eu tenho apenas uma opção, seguindo dessa maneira, eu não vou passar em posições que são falsas, eu não vou caminhar na diagonal, então eu vou acabar chegando na posição desejada. Operacionalmente, aqui às vezes pode ser um pouco mais complicado para quem não está acostumado. O que eu vou fazer para poder fazer essa guia, de seguir os passos conforme as instruções? Eu vou novamente recorrer, como eu recorri no problema anterior, a uma estrutura que é um par de inteiros. Esse par de inteiros aqui vão representar a maior parte das vezes para mim uma coordenada, mas tem outro contexto que eu vou usar ele como um vetor, eu já vou explicar. Então minha função de solução é retornar um par, que são as coordenadas, que ela vai estar na posição atual. Aqui as dimensões do mapa, e esse vetor de strings vai ser o meu mapa. Então cada linha do vetor
que corresponde a uma linha do mapa. Então esse M maiúsculo aí vai ser a variável que representa meu mapa. Na linha 8 até a linha 17, o que eu estou tentando fazer é localizar onde começa esse meu trajeto, onde é que está o caractere O. Então veja, eu vou passar em todas as linhas, em todas as colunas. Quando eu achar o O, eu marco em X e Y. Então quando eu chegar na linha 17, X e Y estará com as informações do ponto de partida do meu caminho. Veja que eu podia ter abortado aqui a busca com break, feito algum mecanismo para sair, uma vez que eu já achei o O, mas eu nem tive essa preocupação aqui, porque não vai ser isso que vai impactar a complexidade do meu algoritmo. Mas se vocês quiserem ser um pouco mais eficientes, uma vez que já achar o ponto correto, vocês podem sair com break e um outro aqui por for externo. Aqui um uso bem legal do par, que vocês podem usar aí em outros algoritmos semelhantes que você tem que fazer na navegação nas direções cardeais, norte, sul, leste, oeste, ou às vezes, mesmo quando vocês têm noroeste, sudoeste, a ideia é a mesma. Eu vou ter um vetor, veja que esse é um vetor constante, que vai representar para mim direções cardeais. Então aqui é que dá 0 passos no eixo X e 1 no Y. Aqui um negativo significa ir para a direção sul. 0 no X, 1 no Y significa ir para norte. 1 no X, 0 no Y, ir para leste, menos 1 no X, 0 no Y, ir para oeste. Veja que não faz muito sentido a minha ordem, mas a ordem que eu estou avaliando não importa, porque dessas 4 eu só vou ter uma opção válida. Então o que eu vou fazer? Meu laço aqui agora vai rodar indefinidamente. O meu critério de parada está lá embaixo, vocês vão ver qual é. Eu vou parar o meu laço quando eu parar de me mover. Enquanto essa variável aqui, me movi ou não, for falsa, aí eu saio. Se eu não tiver me movimentado naquela rodada, é porque eu cheguei no ponto de chegada dela na posição atual de Hermione. Então eu começo aqui, a princípio, supondo que eu não vou conseguir mais me mover. E passo uma a uma, com esse alto aqui, 2 pontos X, a variável D vai ser preenchida com aquelas direções que eu acabei de comentar para vocês aqui da linha 18, uma a uma em cada uma dessas 4 possibilidades. Aqui eu decomponho o par, o incremento em X vai ser o primeiro dos 2 elementos do meu par D, o incremento em Y vai ser a segunda coordenada do meu par. E aqui as variáveis U e V são uma posição que eu poderia estar me deslocando para lá, uma possibilidade de movimentação. A partir do X eu somo dx, de Y eu somo dy. Aqui eu valido se eu estou indo para uma posição que está ainda dentro do mapa. Para que eu esteja dentro do mapa, o U tem que ser maior ou igual que 0 e estritamente menor que L. E já o V tem que ser maior ou igual que 0 e estritamente menor que C. Muito bem, então essas 4 primeiras condições me dizem, ok, essa é uma posição que faz parte do meu mapa. Agora me interessa saber se essa posição é um H. Se ele for um H, é uma posição para a qual eu posso me mover. Aqui é a parte que eu apago o U, o H. Então eu vou para a posição UV, lá tinha um H, eu apago ele escrevendo o ponto para que eu não possa mais achar esse H novamente. Eu só posso entrar em cada posição uma única vez. Então eu consegui me movimentar nesse turno. Marco a variável booleana para verdadeiro e marco x e y, os pontos aos quais eu vou me mover. Então se eu conseguir fazer isso, eu me movimentei nessa rodada. Depois, se eu não tiver movido, eu encerro, senão eu vou voltar e fazer. Aqui eu teria que botar um break também, eu acabei não botando, mas isso não vai atrapalhar o código justamente porque eu boto essa marcação aqui do ponto. Da forma que está o código aqui, pode ser que eu faça 2, 3 movimentos simultâneos aqui, ao invés de fazer um por vez. Mas é mais seguro botar o break aqui, que eu acabei não colocando. Mas no fim das contas, para esse problema em particular, não faz diferença. Muito bem, quando eu chegar ao final, eu vou ter chegado à posição atual. Vejo vocês que eu vou ter que somar 1 em cada uma das coordenadas, porque eu estou lendo aqui de 0 até L-1. E o texto do problema das colunas de 1 até L. Então é só uma maneira de trabalhar com um sistema de índices diferentes e eu corrijo aqui na hora da resposta. Então na entrada eu leio as dimensões do meu mapa. O vetor de strings vai ser o meu mapa. Cada string contém os meus C caracteres, né? São L strings, por isso que eu já pré-aloco aqui com o construtor do vetor, espaço suficiente para L linhas. Cada uma das L linhas eu leio diretamente aqui por meio do CIN. Chama a função que eu acabei de explicar para vocês. O retorno é um par, por isso eu imprimo o primeiro elemento do par, espaço, o segundo elemento do par, que são as coordenadas, onde Hermione estará na posição atual, e esse código já vai te dar os 100 pontos possíveis dessa questão. Por fim, o quarto e último problema, que é o problema mais elaborado, mais sofisticado da prova, que se chama cortando o papel. O texto do problema diz o seguinte: uma folha de papel é composta de uma sequência de retângulos com diferentes alturas, mas com larguras fixas, tal que as bases dos retângulos estão assentadas em uma linha horizontal. A figura ilustra uma folha
exemplo com 33 retângulos. Nós gostaríamos de fazer um único corte horizontal, com a ajuda de um estilete e uma régua, que maximize o número resultante de pedaços separados pelo corte. A figura mostra 4 diferentes cortes que resultariam, respectivamente, em 4, 11, 10 e 3 pedaços. A figura que o texto se refere é essa daqui. Aqui embaixo estão numerados do primeiro ao 33º retângulo. Aqui, se eu cortar nessa altura aqui, usando estilete e a régua, eu vou separar esse pedaço aqui, que começa aqui até aqui. Esse novo pedaço que começa aqui vai até aqui. Esse terceiro pedaço que começa aqui vai até aqui. E o pedaço que ficou abaixo do corte. A mesma coisa vale para esse daqui com 11, esse com 10. Esse último aqui teria esse pedacinho aqui, esse pedacinho e tudo que ficou abaixo. Então, a ideia do problema é achar a posição ótima, de tal maneira que o corte vai gerar o maior número de pedaços possível. A entrada e a saída do problema. Em relação à entrada, a primeira linha da entrada contém um inteiro n, representando o número de retângulos na folha de papel. A segunda linha contém n inteiros aí, com o i variando de 1 até n, representando a sequência de alturas dos retângulos. Na saída, seu programa deve imprimir uma linha contendo um único inteiro representando o número máximo de pedaços possível, com um único corte horizontal. As restrições dos valores da entrada é que o n é maior ou igual que 2 e é no máximo igual a 10 elevado à quinta potência. Já as alturas variam entre 1 e 10 à nona potência. Aqui também temos uma pontuação parcial. Eu vou mostrar para vocês uma solução que não passa em todos os casos, mas que totaliza esses 40 pontos aí, para os quais o n é no máximo igual a 1000. Aqui foram dados dois exemplos de entrada e saída. No primeiro exemplo, temos um total de 10 retângulos, com as alturas aí listadas, e o corte ótimo separará esses retângulos em 5 pedaços. No segundo caso de teste, são 5 retângulos, estão em ordem crescente, vocês estão vendo de altura, dá até para visualizar isso, é como se fosse uma escadinha ascendente. E nesse caso, só dá para separar em duas partes, né, que fica acima do corte e abaixo do corte. Muito bem, em relação à solução desse problema. Esse problema tem, como são o caso dos problemas mais sofisticados das provas, uma série de camadas a serem exploradas, e à medida que a gente vai avançando no entendimento dessas camadas, a gente vai se aproximando da solução plena do problema. Primeira coisa, a gente tem que identificar para cada corte qual é o número de pedaços resultantes. Isso é fundamental para o problema, uma vez que a gente tem que saber esse número máximo de cortes, a gente tem que saber para um dado corte na altura x quantos pedaços seriam produzidos. Se a gente observar a figura que foi dada como exemplo, um pedaço é uma série de retângulos contíguos são vizinhos, cujas alturas são todas maiores que x. Então, vou retornar rapidamente aqui na figura para ilustrar o que eu estou dizendo. Veja aqui, nesse corte que tem, nessa altura que resulta em 11 pedaços. O primeiro pedaço é só esse retângulozinho aqui. Mas agora eu começo uma série de retângulos, que começa aqui no retângulo número 3, onde o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, todos eles têm altura estritamente superior à posição do corte. Eles formam um pedaço. O pedaço é encerrado porque o próximo retângulo tem altura inferior. Então, o pedaço começa logo a seguida de um retângulo que tinha altura inferior para um que tem altura superior, pego toda essa região, isso é todo um pedaço. Aqui eu começo uma nova região, mas só é um retângulo. Aqui, novamente, o mesmo cenário, e aqui mais uma região contígua de 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, todos eles com altura superior à do corte. Então, esse vai ser o critério que eu vou usar para identificar quantos pedaços são resultantes do corte em x. Lembrando que a gente tem essas regiões superiores que eu estou citando agora, mas sempre sobra um pedaço abaixo do corte. Então, essa é a ideia. Para poder implementar isso, eu uso uma técnica chamada dois ponteiros, onde é que eu vou marcar onde começa o primeiro retângulo com essa característica de ter altura superior à posição do corte, e vou avançando um segundo ponteiro até o máximo. Quando eu identificar esse intervalo, isso conta como um corte e eu prossigo com a identificação. O código C++ dele seria isso daqui. Eu quero saber quantos são os pedaços resultantes de um corte na o x. Veja que eu estou passando o x enquanto aqui ponto flutuante, porque a entrada não te diz que esse corte tem que ser feito numa coordenada inteira. Então, a princípio, pode ser em qualquer posição arbitrária. O n é o número de retângulos e aqui esse vetor HS tem as alturas de cada um desses retângulos. Nessa técnica de dois ponteiros, eu começo com o ponteiro L apontando para o primeiro dos retângulos. Vai estar no índice 0. E o resultado aqui vai acumular o total de pedaços. Enquanto o L for estritamente menor que N, o que significa que ele aponta para um dos retângulos
do problema, eu inicializo o segundo ponteiro, que é o R maiúsculo, que está no retângulo vizinho, na posição vizinha. Se a altura do retângulo que aponta o L for estritamente maior que x, ele vai começar uma nova região dessa. Se não, eu não vou fazer nada. Então, caso essa altura não seja estritamente maior que x, eu avanço o L. Afinal, o R é o L mais 1, é como se eu tivesse dado mais no L. Agora, se o L é estritamente maior que x, eu começo uma região daquelas. Aí que vem a parte do segundo ponteiro. O L permanece fixo, e enquanto eu puder avançar o R, ou seja, o R estiver apontando ainda para um dos retângulos válidos, e a altura do retângulo onde R está apontando for estritamente maior que o x, significa que ele faz parte dessa região contígua, eu avanço o R. Quando eu finalizo isso, eu tenho um intervalo. O L é onde começa e o R é o primeiro onde termina. Então, todo esse intervalo caracteriza um pedaço. Então, eu incremento o total de pedaços. Quando eu tiver avaliado todos os retângulos, resta ainda somar o pedaço que fica abaixo do corte. Por isso, esse mais 1 aqui. Muito bem. Tendo essa rotina, que computa esse número de pedaços, se eu der um corte, eu vou ter complexidade em N. Ou seja, eu tenho que olhar todos os N retângulos para determinar o valor. A questão é, onde eu tenho que cortar, que é a segunda parte do problema, né? Se eu pensar em todo o intervalo de valores que começa lá no 1 e vai até a altura máxima, esse M maiúsculo aqui é a maior dentre todas as alturas. Eu teria uma complexidade que é o número de retângulos vezes o tamanho máximo. Como o número de retângulos chega até a 10 a quinta e a altura máxima chega a 10 a nona, esse produto dá 10 elevado a 14, então isso vai me dar um TLE. Eu vou exceder o limite do problema. Só que essa abordagem de tentar um a um todas as alturas inteiras entre 1 e m me dá aqueles 40 pontos que eu tinha citado no começo. Então, embora eu não tenha resolvido o problema, eu resolvi um bom número de casos de teste, que é o suficiente para me dar 40 pontos. Então, acesso à solução, que tem aquela rotina que eu já apresentei, que corta os pedaços. Aqui, eu uso essa função que faz parte da API do C++, que identifica o maior elemento de um vetor. Eu passo um iterador para o início do meu vetor, um iterador para o fim do meu vetor. Ele vai me retornar um iterador por elemento com o maior valor possível. Aí eu uso a estrelinha para extrair o maior valor desse iterador. Minha resposta é no mínimo igual a 2, porque qualquer que seja o retângulo, eu posso cortar ele numa posição arbitrária, que vai ficar um pedacinho para cima e a parte de baixo. Eu quero saber se dá para melhorar isso. Então, eu passo em todas as alturas I, de 1 até M, tentando fazer os cortes para ver se eu aumento o número de pedaços. Então, se eu aumentar, a função max vai atualizar a minha resposta. Então, essa é a resposta do problema. Não resolve, mas nos dá 40 pontos. A ideia é que a gente não quer ficar só com esses 40 pontos. Vamos tentar chegar aos 100 pontos do problema. O negócio é que como é que eu posso fazer para achar esse corte ótimo? Eu estou tentando verificar muitos valores. A primeira coisa que eu faço ao observar aquela figura é ver que quando eu faço o corte só faz diferença na minha função que contabiliza os pedaços quando eu estou nas alturas exatas dos retângulos. E como são 10 a quinta retângulos, eu diminuo o número de alturas a serem verificadas de 10 a nona para 10 a quinta. Aqui é com essa restrição extra que eu consigo os 40 pontos. Para fazer o 100, eu vou ter que pensar um jeito melhor de cortar essas peças. E o que eu vou fazer, na verdade, é reinterpretar como eu enxergo esse problema para poder, com uma abordagem diferente, totalizar os 100 pontos. Então vamos fazer uma análise só de um trechinho do gráfico aqui. Aqui eu marquei os pontos máximos e mínimos, fazendo como se fosse um dente de serra, embora lá seja tudo retangular, mas a ideia é a mesma. Imagina que eu tenho essa situação, que eu venha subindo, chega a um pico máximo, depois eu vou descendo, chego a uma parte mínima aqui, a um novo pico e chego à parte de baixo. Se eu cortar em qualquer uma dessas posições do intervalo AB, aqui, ó, desde o A, exceto o B, eu consigo separar esse pico aqui da esquerda em dois pedaços. A mesma coisa vale para esse pico aqui, ó. Se eu cortar no C até no máximo o D não entra, tá vendo que o intervalo é aberto em C e em D, eu também dividiria o segundo pico em duas partes. E qual é a grande ideia dessa análise? Se eu escolher um valor de A até o B, sem o próprio B, e escolher um valor entre C e D até o próprio C, eu vou conseguir pelo menos dois pedaços. E se eu escolher um ponto que está na interseção desses dois intervalos, eu consigo cortar o primeiro e o segundo. E essa é a grande ideia dessa abordagem. Na interseção, eu consigo somar as divisões para cada uma dessas partes. Então, a ideia é caracterizar todos esses picos no meu gráfico, que é os pontos de máximo local, vão ser os Bs, os BIs, e os mínimos locais, que vão ser os AIs. Então, eu troco o meu problema de fazer aquela função do corte usando dois ponteiros para fazer o seguinte, olha, para cada um desses picos aí, eu caracterizo ele pelo AI e BI, e eu vou procurar achar o ponto que pertence ao maior número possível desses intervalos, a maior interseção possível.
Então esse vai ser o meu novo problema. Para facilitar a identificação desses picos, a gente vai comprimir a entrada. O que é essa compressão de entrada? É tirar vizinhos que têm a mesma altura. Deixa eu voltar na figura original, que isso vai ficar claro que lá acontece isso. Olha só. Aqui, ó, esses três retângulos têm a mesma altura e são vizinhos. Então, para nossa análise de pico, pouca diferença faz se aqui fossem 1, 3 como são, ou 20, porque ele é um ponto de máximo lá. Então, a gente vai pegar os vizinhos e vai comprimi-los. E isso é fácil de fazer porque a API do C++ tem uma função que faz exatamente isso, que é essa função aqui, a unique. Quando você chama ela num vector, ele vai comprimir os iguais. Se eu tiver dois vizinhos iguais, eles vão ser, os iguais após o primeiro vão ser descartados. O iterador que marca qual vai ser a parte agora que só tem os elementos únicos, eu uso a rotina de distância que calcula a diferença entre esses dois iteradores para fazer o resize do meu vector para eliminar o excesso. Depois desse procedimento dessas três linhas, eu não tenho mais dois elementos consecutivos iguais. Muito bem, se eu só tenho agora elementos que eu sei que os seus vizinhos têm tamanhos diferentes por causa dessa compressão, um máximo local, que é o topo do meu pico, vai ser caracterizado por um ponto que ele tem altura maior que o seu vizinho à esquerda e o seu vizinho à direita. E um ponto de mínimo local vai ser um ponto que ele tem valor menor que os seus vizinhos. Então, vão ser pontos que vão estar isolados, nesse sentido que o valor de seus vizinhos são ambos maiores ou ambos menores. Para que todos os retângulos tenham vizinhos, a gente pode botar 0 antes do primeiro H e 0 depois do último H. Assim a gente pode verificar sem problema de ficar checando se a gente está em um dos extremos. Muito bem, isso feito eu consigo achar esses pontos de máximo e mínimo à medida que eu vou começar esse processo sempre achando o máximo, porque a gente começa com 0 à esquerda. Então o primeiro elemento que eu vou achar vai ser um de máximo. E como a gente bota um 0 lá no final, espera-se que a gente termine o mínimo, se não tiver a gente força o mínimo com 0. Então a gente vai ter uma série de pares AI e BI. Agora a gente vai usar uma técnica de geometria computacional chamada Line Sweep. Esses algoritmos de Line Sweep são muito interessantes porque eles permitem processar uma série de pontos ou de intervalos, como é o caso aqui, com uma complexidade muito boa, porque eu vou olhar cada ponto do intervalo uma única vez. Então a ideia é que para cada elemento do intervalo eu gere dois eventos. Um evento vai ser um par com duas informações, aonde o evento acontece e a característica desse evento. Então a gente vai ter dois tipos de evento, um evento de abertura, que acontece nos AI, e um evento de fechamento, que acontece no BI. E a gente vai ordenar esses eventos. Eu quero ordenar os eventos por ponto de ocorrência, então a gente vai vir processando os eventos da esquerda para a direita, e se houver dois eventos no mesmo ponto, eu quero processar os fechamentos antes dos elementos de abertura. Isso é importante porque quando fecha, vocês vão ver que no nosso intervalo, o ponto de fechamento não é incluso nas interseções, por isso que eu tenho que fechar tudo antes de abrir para que eu não contabilize erroneamente o número de interseções. Então a gente vai começar a processar esses eventos em ordem. A princípio não há nenhum intervalo aberto. Toda vez que a gente tiver um evento de abertura, aumenta o número de intervalos que estão abertos até o momento. Quando a gente chegar no evento de fechamento, a gente reduz esse número de intervalos abertos. Assim, a solução do meu problema nada mais é que registrar qual foi o maior número de intervalos abertos que eu vi até o momento. A compressão do intervalo para facilitar a identificação do máximo e do mínimo tem complexidade linear. Eu tenho que olhar os elementos um a um. Ordenar é n log n, que é o processamento maior que eu faço nesse algoritmo, porque depois de processar os eventos também é linear. Então a solução tem complexidade n vezes o logaritmo de n, que naturalmente processa com eficiência aí os 10 à quinta elementos que a gente tem na entrada. Vejam vocês aqui como é que vai ser essa implementação. Eu até botei comentários para reforçar os trechos que eu discuti mais para trás com vocês. É a terceira vez que eu uso a estrutura de par, então se você não conhecia os pares em C++, vale a pena, vocês estão vendo que ele já está me ajudando pela terceira vez aqui nesse caderno de problemas. Para resolver o problema eu preciso saber quantos são os retângulos e quais são suas alturas. A parte da compressão dos elementos iguais são feitas nessas três linhas aqui, esse é o processo de compressão. Se você não conhece tão bem a API do C++ e ficou um pouco confuso, o que você pode fazer aqui? Durante a leitura da entrada, você coloca um 0 inicialmente no vetor que vai guardar as alturas, porque a gente tem que ter um 0 à esquerda de todos mesmo. Depois, o que você faz? Para cada um elemento que você lê, você só coloca ele no vetor usando o pushback se ele for diferente do que você já tinha lido antes. O efeito é o mesmo, só que você posterga, na verdade antecipa, né? Não posterga. Antecipa a compressão para a leitura da entrada. Agora eu vou identificar os pontos de máximo e mínimo, que são os pontos críticos, que vem lá essa mesma nomenclatura do cálculo. Pontos críticos de máximos e mínimos locais.
Então eu vou passar aqui, no meu vetor eu tenho as alturas numeradas de 1 até n, não de 0 até n menos 1. A posição 0 e a posição n mais 1 vão ser zeros para poder deixar sempre todo mundo com o vizinho. Então aqui eu não preciso checar se o vizinho é válido. Eu parto da posição 1 até a posição n menos 2 e faço esse cheque. Se o vizinho à esquerda e à direita são ambos maiores ou ambos menores, ele é um ponto crítico, vai para o meu vetor de pontos críticos. Se o meu vetor de pontos críticos tem um número ímpar, lembra que o primeiro ponto crítico é o máximo. Então o segundo tem que ser um mínimo e vai se alternando aí como se fosse um dente de serra. Pode ser que eu termine em um máximo, mas para que minha rotina funcione corretamente, eu preciso que finalize em um mínimo para gerar corretamente os eventos. Aí eu boto 0 como o último mínimo. Isso não vai atrapalhar em nada a nossa solução e vai evitar um if mais aqui para baixo. Agora, meu vetor de eventos é que eu vou usar os pares. Então, meu vetor é esse aqui, é o vetor dos eventos. O evento de abertura eu vou marcar ela com essa constante, que eu estou nomeando aqui open como 1, e o evento de fechamento com close, que é o menos 1. É importante esses valores por dois motivos, já vou explicar quais são. Minha resposta, a princípio, é no mínimo 1, na verdade é no mínimo 2, mas a gente pode deixar 1 aqui. Afinal, a gente vai maximizar esse valor. E o open é o número de intervalos que eu tenho abertos até o momento. Eu botei todas as variáveis aqui para reduzir o número de slides, mas você pode declará-las mais para baixo. Por hora eu preciso dessas duas, porque eu vou preencher o vetor de eventos. Então, para cada um dos pontos críticos, eu faço uma abertura nesse ponto e um fechamento nesse ponto aqui. Isso é muito importante que, veja que o CSI mais 1 é o ponto mais baixo, é o ponto de mínimo, por isso que é no mínimo que abre, e o ponto mais alto é o que está na posição I, é o ponto de fechamento. Veja que eu incremento o I aqui de mais 2, eu não estou indo mais para que eu saia de máximo para máximo. O que é interessante é que, como eu faço os pares têm uma ordenação natural no C++, que ordena pelo primeiro valor e em seguida pelo segundo valor. Então, quando eu der o sort aqui para poder ordenar esses eventos, eles vão usar a posição, que é o primeiro elemento par, como critério de ordenação. Quem acontece antes, vem antes na ordenação. Agora, dois eventos que acontecem no mesmo ponto, eu preciso que o fechamento aconteça antes. Como o fechamento está associado com menos 1, que é menor que 1, então a ordenação vai usar o segundo critério para ordenar corretamente os fechamentos antes das aberturas. Esse é o primeiro uso dessa variável, mas não é o único. Da linha 38 a 42, eu faço o processamento dos eventos. Então, para cada evento no vetor de eventos, eu vou atualizar o número de intervalos abertos. Se for um evento de abertura, eu incremento em uma unidade. Se for um evento de fechamento, eu decremento. Então, escolher 1 e menos 1 ainda serve nesse propósito aqui, que eu já posso usar esse valor, que é o segundo do par, para atualizar essa variável. E minha resposta é o valor máximo que o número de abertos atinge. Então, eu atualizo a minha resposta com o máximo que eu vi até agora e o número de abertos atualizados. A resposta será o número de eventos abertos mais 1. Isso é importante porque essa rotina de line sweep que eu estou usando para contar os pedaços, eu estou contando o número máximo de pedaços pelo corte que fica acima do corte. Sempre tem a parte que fica abaixo do corte. E essa entra no finalzinho aqui, como entrava na rotina que eu tinha mostrado antes. Por fim, no processo de leitura, eu tenho que ler n alturas, meu vetor tem n mais 2 posições. Isso faz com que ele tenha zeros antes e depois. Aí agora eu leio as alturas de 1 até n menos 1. Ou perdão, de 1 até n, e leio todas as alturas, chamo minha função de resolução, que vai me dar a resposta correta. Então esse é um problema muito interessante, da solução não é óbvia. Essa técnica do line sweep é uma técnica de geometria computacional bastante interessante. O fundamento dela é esse de você ter uma série de pontos ou de intervalos a serem processados. Você vai estabelecer uma ordem de processamento desses elementos. E uma vez estabelecida essa ordem e ordenado eles segundo esse critério, você vai olhar cada um deles apenas uma vez. E a eficiência vem aqui nesse ponto, da gente não precisar ficar comparando o mesmo ponto com todos os demais, olhando triplas desses valores. A gente vai olhar cada valor uma única vez. Então isso dá uma eficiência muito grande nesses algoritmos, e esse algoritmo aqui faz com que você identifique para uma série de intervalos dados qual é o maior número de qual a maior interseção entre eles. Aqui a gente não estabeleceu exatamente quem é essa interseção, é possível fazer isso, mas quantos seriam os intervalos que fazem parte dessa interseção, que é o elemento que eu precisava para essa resposta. Então, é uma técnica que vale a pena conhecer, tem várias referências aí na internet sobre line sweep, e vale a pena vocês estudarem essa técnica, que ela é muito útil, uma técnica muito capaz de resolver problemas aparentemente sofisticados com bastante eficiência. Aqui a gente finaliza então a solução dessa prova. Eu vou agradecer quem esteve aí acompanhando o vídeo até esse momento, até o final. Obrigado a vocês todos. E estamos aí
sempre preparando material para vocês, o projeto continua, vamos ter novas soluções aí ao longo das próximas semanas. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, vocês podem colocar aí abaixo nos comentários, a gente tenta acompanhar vocês respondendo na medida do possível. No mais, agradeço a todos e até a próxima.